Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meus irmãos, a paz de Cristo. Então, hoje nós viemos falar sobre o último tema que neste momento serve para abordar dentro dos incendeios. Como assim, Giovanni? Tudo que a gente falou até hoje, você pode colocar como tema dos seus incendeios. Tanto o histórico da RCC, quanto também sobre um pouquinho sobre uma dimensão do carisma do grupo de oração, o que é o grupo de oração, para que o jovem possa entender aquela dinâmica. Logo depois nós partimos para a questão da missão do jovem, nós falamos sobre Sentinela da Manhã, nós falamos sobre o próprio chamado do carisma de ser jovem. Olha que coisa bacana de trabalhar. E hoje é o último tema dentro dessa formação geral que você pode dar lá dentro dos seus incendeios, que é a missão dos jovens dentro da igreja, mais especificamente dentro da renovação carismática católica. Talvez o vídeo estenda um pouco mais, eu peço sua paciência, né? Nós vamos fugir com certeza dos 5 minutos, mas nós vamos lá. Para começar a trabalhar sobre a missão do jovem, eu trago para nós a recordação da mensagem, as mensagens do Papa Francisco durante as vigílias, a vigília de oração na JMJ 2013, aqui no Rio de Janeiro. Né? Eu fui. Se você foi, manifeste-se depois. Queridos jovens, o Senhor hoje os chama, não ao porção, mas a cada um. Escutem no coração o que lhes diz. Não estaria o Senhor querendo nos dizer que o verdadeiro campo da fé, o verdadeiro campus fidei, não é um lugar geográfico e sim que somos nós mesmos? Sim, é verdade. Cada um de nós, cada um de vocês, eu, todos. E ser discípulo missionário significa saber que somos o campo da fé de Deus. Primeiro, o campo como lugar onde se semeia. Segundo, o campo como lugar de treinamento. Terceiro, o campo como obra de construção. Todos estes somos eu e você. Seja onde o Senhor semeia, onde nós vamos semear, seja onde nós treinamos as nossas virtudes, a nossa fé, e o campo onde é a obra de construção da nossa santidade, que o próprio Deus constrói em nós. E aí ele continua: eu lhes pergunto, querem construir a igreja? Se animam? E amanhã não se esquecer deste sim que disseram? Como é comum na juventude esquecer, né? Somos parte da igreja. Mais ainda, nos convertemos em construtores da igreja e protagonistas da história. Jovens, por favor, não se ponham na cauda da história. Sejam protagonistas, joguem na frente, chutem para frente, construam um mundo melhor, um mundo de irmãos, um mundo de justiça, de amor, de paz, de fraternidade, de solidariedade. Jovem, é o seu tempo de ser protagonista na história. Não de ficar na retaguarda olhando para trás, não. É o tempo de olhar para frente, o que o Senhor deseja construir neste tempo que nós vivemos. E aí, ele parafraseia a primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 5. Quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Deus decidiu precisar dos jovens. E aí a gente pode citar vários personagens bíblicos: Moisés, Josué, Isaías, Daniel, Jeremias, Samuel,
São Lucas, São João, São Marcos, São Paulo, São Timóteo e tantos outros jovens que foram chamados, né, ainda na sua juventude, alguns para atuar já na juventude, ainda como jovens. Outros para se prepararem para o tempo que viria. Mas ouça bem, Deus escolheu precisar, mesmo com todas as nossas limitações. Deus optou contar conosco, mesmo com as limitações de todos esses jovens que a gente citou. E aí eu vou citar alguns aqui, por exemplo, o medo de São Marcos, no capítulo 14 do evangelho dele, versículos 51 e 52, narra um jovem que quando Jesus foi preso, ele apareceu lá enrolado num lençol, eles tentaram agarrá-lo e ele fugiu nu. Acredita-se muito claramente que esse jovem é o próprio São Marcos, que lá estava. Ou seja, ele com medo, ele fugiu. A insegurança, a falta de fé em si mesmo, o medo, como a gente vê em Moisés, lá em Êxodo, capítulo 4, versículos de 10 a 18, lá na sarça ardente. Senhor, eu não sei falar, eu não sei. Moisés era gago, Deus não quer saber disso. Deus quer saber apenas de uma coisa, ele te escolheu. Ele escolheu a Moisés e ele escolhe a você. A falta de autoestima, como Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 4 a 8, Senhor, eu sou uma criança. Né? Ou seja, ninguém vai me levar a sério. Não, Deus não está olhando isso, Ele quer você. Saiba disso. Ele te escolheu, Ele optou por neste tempo, querer a sua ajuda nessa construção. E aí Deus optou precisar nesse tempo, então você precisa estar disposto a edificar a igreja, a edificar o reino, a levar a boa nova, como está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, 15. Levai a boa nova do Evangelho a todas as criaturas. Aí, para isso, é preciso nós colocarmos toda a jovialidade a serviço e à disposição do Senhor. Como está lá na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém te despreze por ainda seres jovem. Que ninguém te despreze. Se te desprezar, o problema não é seu, o problema é do outro. Seja testemunho, exemplo de castidade, de pureza, de fé. E aí, nós precisamos ser testemunhas do amor de Deus pelo seu povo, do poder do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a vida do povo. Todas as graças que o Senhor realiza e tem realizado através de nós e em nós. Nós precisamos. E aí São João Paulo II, agora, vamos voltar nele de novo, né? Os jovens revelaram-se um dom especial do Espírito Santo para Roma e para a igreja. Lá no Novo Milênio, em Neunte, ele fala isso para nós. Você é um dom especial do Espírito Santo. A sua juventude, o seu serviço na sua juventude é um dom especial de Deus. E aí, qual é a sua missão? Qual é a nossa missão? Sermos e fazermos sentinelas da manhã neste tempo. É preciso nós sermos jovens que evangelizam outros jovens, através do anúncio da palavra e do batismo no Espírito Santo, que testemunham a fé e a mudança de vida em Jesus Cristo. É preciso você ser esse jovem, esse protagonista, e ensinar outros jovens também a serem. Que jovem não quer ser protagonista neste mundo? Hoje eu não vou deixar provocação nenhuma, não. Eu peço que vocês coloquem suas dúvidas, vamos fechar esse ciclo. A partir do próximo vídeo nós vamos falar sobre o Ministério Jovem, sobre incendeio, reuniões de incendeio, sobre equipe jovem, e aí nós vamos começar mais especificamente Ministério Jovem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui tem jovem...